Estamos de volta pela Rede CNT para mais um Jogo do Poder. Meu nome é Luiz Carlos da Rocha e eu recebo hoje aqui o deputado federal e secretário-geral do PMDB, João Arruda. Boa noite, deputado, tudo bem? Boa noite, Rocha. Um prazer muito grande estar aqui no teu programa, uma alegria poder finalmente participar do programa. É um prazer tê-lo aqui. Bom, eu queria começar pegando pelo assunto mais quente da semana, que foi a crise do Congresso, quer dizer, de uma parte do Congresso com a presidente Dilma, que foi precedido por uma carta nas semanas, do Congresso, 2 semanas. Vamos dizer que é o Congresso. Uma parte do PMDB assinou um manifesto protestando contra uma certa predominância do PMDB no governo federal. Aí veio o PR, que agora essa semana está indo para a oposição, esperava indicar o ministro dos Transportes, não indicou. E há outras situações pontuais também que demonstram uma certa, eu não diria dificuldade, mas uma diferença de relacionamento da presidente da República com o Congresso Nacional do que vinha acontecendo com os presidentes anteriores, não só o Lula, mas Fernando Henrique Cardoso, etc. Acho que o presidente teve um pouco mais de conflito com o Congresso, foi Itamar Franco, se não me falha a memória. Collor, né? Mas o Itamar, ele tinha dificuldade com essas coisas também, como a Dilma vem tendo, né? Como é que você avalia isso? O que está acontecendo, afinal de contas? Hoje eu estava ouvindo, inclusive, uma entrevista do Collor, ou uma entrevista de alguns jornalistas falando sobre essa posição da presidente Dilma, esse desgaste que existe, conflito que existe entre o Congresso e a presidente Dilma, e o recado que o Collor, ex-presidente da República, deu para a presidente, que tome cuidado, que trate melhor o Congresso, que não faça o que ele fez no passado. E hoje esse clima é tenso dentro da casa. É difícil governar assim também. Não existe harmonia entre a relação governo e Congresso e os parlamentares. Por um lado é muito bom, porque isso tem que acabar. Esse fisiologismo, essa relação fisiológica entre os partidos políticos e o governo não é saudável para o governo. No caso do PR, que o PR queria, ele achava que ele era dono do ministério e poderia indicar o PR tinha certeza absoluta de que estariam no Ministério dos Transportes, indicariam um novo nome, o que é um absurdo, porque o ministro que estava lá, o ministro Rodrigues, foi acusado de atos de corrupção, por isso que ele saiu. Como é que agora ele vai indicar um ministro, o partido que saiu do governo por problemas de corrupção, vai indicar um novo ministro do mesmo partido? Isso é um absurdo. E acabaram fazendo oposição, resolveram fazer oposição, fecharam questão no Senado, mas na Câmara eles são base. Então tudo isso é muito estranho, tem muita contradição. O PMDB fez uma carta e foi justo, eu assinei a carta por isso. Nós não queremos cargos, indicar cargos. Hoje a cúpula do PMDB tem uma boa relação com o governo porque atendem o varejo das suas bases eleitorais e acabam rifando o nosso partido, os 80 deputados que nós temos na Câmara Federal e a maioria também no Senado, acabam até rifando os prefeitos e governadores que nós temos em todo o Brasil. Isso tem que mudar. Nós temos que ter uma relação transparente. Nós, bancada do PMDB e governo, nós queremos governar com a presidente Dilma, nós queremos elaborar políticas públicas, nós queremos formular ideias, nós não queremos ministérios que estejam isolados do partido, das políticas do partido. Governo é governo. O governo tem que trabalhar pelo país, para o desenvolvimento do país. E não pode atender a base eleitoral dos deputados do PMDB, do PR, do PT. E a relação tem que ser uma relação franca, uma relação aberta. E o varejo tem que ser deixado de lado mesmo. Mas como a presidente ela manda um recado para casa que ela não vai ceder às pressões do Congresso, isso acaba criando um clima ainda mais tenso e um risco muito grande de acontecer alguma coisa no Congresso, uma acusação grave contra o governo e agora não só a oposição fazer a oposição, mas uma guerra fria que pode ser feita inclusive por deputados do PT. As reclamações não são apenas dos partidos políticos que não são os partidos da presidente Dilma. As reclamações são dos deputados do PT. A relação é difícil com todos os parlamentares. Agora, eu sinto que a presidente ela tem dificuldade de trabalhar com algumas situações. Por exemplo, partidos que no plano federal estão na base do governo federal. Mas quando você vai para o Estado, por exemplo, vamos pegar um partido X, ele é da base do governo federal, que é um governo composto pelo PT, pelo PMDB e tal. Aí quando o partido vai para o seu Estado, lá ele é oposição ao PT. Se alia em blocos que são contra os blocos. Sul, por exemplo. Com o PSDB, faz jogo com o PSDB, para ser mais claro.
Isso a presidente ela tem manifestado dificuldade de compreender. E ela não compreende mesmo, até porque política se faz com um projeto. Olha o projeto do PMDB em 2014. Se dividir em cada estado, isso não vai funcionar, a aliança não vai funcionar. No Rio Grande do Sul, o PMDB tem uma posição de oposição, isso ideológica, programática, não aconteceu de ontem para hoje, contra o PT. E estão mais vinculados ao PSDB, mas eles protagonizam o processo. O PSDB está com eles, com o PMDB. Santa Catarina também. E o Paraná, nós temos uma relação complicada, porque é uma relação fisiológica. Isso não aconteceu, isso não foi um processo discutido, elaborado, trabalhado nos últimos anos. O PMDB aderiu ao governo depois da eleição, depois que perdeu a eleição, como o PDT também aderiu ao governo. E o PMDB é a base aqui e a base lá. E pelas razões das quais todos conhecem, atender às suas bases eleitorais. Outro dia um deputado estadual do PMDB deu uma declaração em nome do PMDB, porque isso acaba gerando uma imagem negativa para o partido, coisa que nós discutimos na executiva do PMDB. Os deputados acham que a bancada é uma coisa e que o partido é outra. Isso não existe. O partido é uma coisa só. O partido é a bancada estadual, a bancada federal, nós temos que discutir as coisas em conjunto. O partido tem que ser consultado, as bases do partido têm que ser consultadas. Está todo mundo achando que é laranja de uma decisão tomada pelos deputados. E isso vai fazer com que, ao longo do tempo, o nosso partido diminua de tamanho, porque nós estamos perdendo a militância do partido. Pode ser que os deputados estaduais consigam atender as suas bases eleitorais, porque são competentes, são rápidos, são ágeis, muito mais até do que os do PSDB. Acho que é até por isso que os da base do PSDB e de partidos que apoiaram o Beto Richa estão chateados com o PMDB. Mas isso faz com que o partido, a posição ideológica do partido, as diretrizes partidárias se diluam em um processo. Na eleição presidencial isso virou uma complicação, porque pega o exemplo do PMDB, a bancada estadual do PMDB está na base do governo Beto Richa. E alguns deputados diziam o seguinte, quando eles fizeram a aliança na Câmara, na Assembleia Legislativa, eles diziam o seguinte: não, a gente fala com o Temer até porque a gente apoiou a Dilma, nós somos Dilma, mas com o Beto a gente... Mas em 2014? Em 2014, eu acho que essa vai ser a aliança, até porque teve deputado do outro partido, não do PMDB, o deputado do PTB, Alex Canziani, fez uma aliança, ele apoiou a presidente Dilma e apoiou o Beto Richa no Paraná. O Leopoldo Maier, do PSB, ele apoiou, eu acho que não apoiou a presidente Dilma, é do PSB, deveria ter apoiado, não apoiou, deve ter ficado em cima do muro. E aqui no Paraná, ele apoiou o governador Beto Richa. O Luciano Dutti viajou, né? É base lá e base aqui. O Luciano viajou. O Luciano viajou. Então são coisas que acontecem. O PSB também acaba perdendo direção. Na verdade, os partidos estão passando a não existir mais, exatamente por conta desses acordos que acontecem durante o processo de gestão. Hoje os deputados são reféns da máquina pública e nós precisamos, antes de discutir qualquer coisa e fazer qualquer crítica aos partidos políticos, discutir reforma política. Nós precisamos ou valorizar os partidos políticos, a lista fechada, financiamento público de campanha, ou desvalorizar completamente e acabar com os partidos políticos. Por que não? A proposta do nosso vice-presidente Michel Temer, dos mais votados, isso acaba fragilizando ainda mais os partidos políticos. E os partidos, o PMDB, por exemplo, quando não teve posições claras, quando não apoiou um candidato a presidente da República, foi um momento que teve o maior número de governadores eleitos, o maior número de deputados estaduais e o maior número de deputados federais. No passado apoiou Rita Camata era a vice do José Serra. Sim. E não fez o mesmo número de governadores. Depois não apoiou ninguém, fez o maior número. E agora apoiou a presidente Dilma, diminuiu de tamanho também. É um péssimo exemplo, né? Fica todo mundo querendo fazer um jogo... Isso significa, isso é um péssimo exemplo e significa que tem uma coisa errada aqui. É isso que nós queremos do país? É isso que nós queremos em relação aos partidos políticos? Que força que eles representam para o Brasil e que podem representar? E a cobrança da militância, ela é muito mais forte do que a cobrança do eleitorado, vamos dizer, da população em geral, da massa. Porque hoje o deputado pode mudar de base, pode ser eleito por uma região, depois por outra, ele pode gastar menos, gastar mais durante a campanha, ele pode ter o apoio da máquina e depois não ter o apoio da máquina, ou pode ter o apoio da máquina federal e isso se somar à máquina federal. E não é isso que nós queremos, nós estamos perdendo qualidade no parlamento brasileiro. Eu queria te fazer uma outra pergunta, que é um tema quente também. Essa semana ouvi mais de uma pessoa falando de um suposto acordo do PMDB com o prefeito Luciano Dutti para o PMDB indicar o vice do Luciano Dutti, né?
E daí? Isso até foi postado no blog do Jogo do Poder. Eu fui incluído no acordo, porque disseram que eu teria feito esse acordo. Até liguei para um blogueiro a semana passada esclarecendo os fatos. Não existe nenhum acordo. Nós temos uma boa relação com o Luciano, mas não convivemos mais com o Luciano. O Luciano tem uma posição política diferente da nossa. Ele está junto com o governador Beto Richa. E o nosso grupo, o Diretório Municipal do PMDB, é composto por lideranças vinculadas ao grupo do senador Requião, que faz oposição ao governo. Eu faço oposição ao governo aqui do Paraná, ao governo estadual do Paraná. Sou base da presidente Dilma, do PT, em Brasília, junto ao governo federal. Mas no cenário estadual eu faço oposição. E nós não temos nenhum vínculo. Claro, uma relação uma relação passada que nós tivemos o apoio do Luciano Dutti na nossa campanha em 2006 e retribuímos isso, inclusive, ao Luciano, ajudando a Prefeitura de Curitiba em muitos momentos e fazendo interlocução de programas do governo com o vice-prefeito Luciano. Temos uma boa relação com ele, mas o PMDB tem candidatura própria e terá candidatura própria no maior número de municípios do Paraná. Quer dizer, não há hipótese do PMDB indicar o vice do Luciano Dutti. Não há hipótese. Vai com o Rafael Greco. Veja, eu acho que esse processo tem que ser discutido e debatido, mas a nossa posição é muito clara. Agora, quando um deputado me procura e tenta fazer uma aproximação, eu não deixo de estimular, não deixo de incentivar, porque o processo tem que ser um processo democrático. Nós temos que fazer conversas com todos os partidos políticos, mas a aliança estadual ela tem que ter um foco, tem que ter um objetivo. Nós temos conversas muito boas com o PSC do Ratinho Júnior, uma conversa sobre a conjuntura estadual. Nós podemos trocar apoio, apoiar os candidatos. Ele é da base da presidente Dilma, nós também somos. Nós podemos trocar apoio em alguns municípios onde nós não temos candidatos fortes e apoiar candidatos viáveis do PSC em alguns municípios. E também podemos fazer isso com outros partidos da base, com o PSC, com o PT, o Partido dos Trabalhadores e os partidos que quiserem conversar, até mesmo com o PSB. Agora, aqui em Curitiba, nós temos tempo de televisão, nós temos uma eleição, uma perspectiva de 2 turnos na eleição e nós teremos candidato próprio, o nosso candidato é o Rafael Greco. Não existe, o resto é especulação. E é claro que existem tentativas dos deputados estaduais que fazem parte da base do governador Beto Richa, que fazem parte da equipe do governador Beto Richa, que querem mostrar serviço para o governador e tentam interlocução junto ao senador Requião para tentar fazer essa aproximação, pelo menos para a eleição municipal. Nós recusamos todas as tratativas que levam o PMDB a apoiar o prefeito Luciano Dutti. Bom, já que nós estamos aqui na cidade de Curitiba, eu queria fazer um tour aí com você pelo Paraná. Nós começamos por Curitiba, vamos então dar uma geral aqui na região metropolitana. Tem aqui uma pergunta do Aloysio Lemos pelo Twitter. Ele pergunta o seguinte: como fica a situação do PMDB em Colombo? Ele poderá lançar o Edson Strapasson para prefeito e enfrentar a Beth, ex-PMDB? Primeiro, eu não sei se a Beth vai ser candidata pelo PSDB. Eu acho que não será candidata, tem problemas na justiça. Agora, com a ficha suja, será difícil a situação da Beth. Colombo, uma cidade do tamanho de Colombo, aqui na região metropolitana de Curitiba, talvez seja a situação mais complexa do PMDB na região metropolitana. Até porque o PSDB acabou matando o PMDB, filiando a nossa grande liderança, que era a Beth, que já tinha sido prefeita. Nós temos também o Strapasson. O Strapasson tem algumas divergências com o grupo do PMDB, que é o grupo ligado à Beth. A Beth saiu do partido, mas manteve lá um núcleo muito ligado a ela. Provavelmente o vice será do PMDB, caso ela esteja hoje, se a gente deixar as coisas soltas. Mas nós conversamos na executiva do partido e o ambiente era de dissolução do PMDB, em Colombo, para que a gente pudesse pensar uma outra alternativa. O Strapasson hoje poderia ter o apoio do PT nacional, da ministra Gleisi, ter o apoio do Requião, do PMDB, ter um grupo também ligado ao J. Camargo, o prefeito, e chances reais de eleição. Não está motivado. Perdeu a eleição agora e talvez não esteja se sentindo à vontade de disputar já uma eleição em Colombo, não está se sentindo preparado para isso, e nós vamos respeitar. Mas hoje a tendência, infelizmente, a única alternativa que nós temos hoje, se nós não fizermos um esforço para mudar isso, e eu quero fazer esse esforço, é de apoiar a candidata do PSDB, o que é contraditório com tudo aquilo que nós estamos debatendo, discutindo e defendendo na executiva do partido. Bom,
Os outros municípios, vamos pegar, já que nós começamos com Colombo, vamos para... Mais fáceis, então. Em Araucária, nós temos candidato próprio, o Lisandro, ex-prefeito, hoje, nas pesquisas de opinião, está em primeiro lugar. Existe um leque de partidos políticos que o apoiam em Araucária, chances viáveis, né? Tem muita viabilidade a candidatura do Lisandro. Em Campo Largo, temos candidato próprio. Ontem estivemos com a ministra Gleisi. O PT filiou o Afonso, ex-prefeito do PSDB, no PT, e começou a trabalhar a candidatura própria contra o PMDB, que apoiou a Gleisi, que apoiou a Dilma. E a ministra Gleisi reconhece isso e pretende conversar com as bases do partido para que a gente possa fazer um acordo e ter uma aliança, inclusive pensando em 2014, com o prefeito Edson Basso. Em São José dos Pinhais, o PMDB tem que tomar uma decisão. É um absurdo o que está acontecendo. Isso a exemplo do que acontece em outros municípios do Paraná. O PMDB conversa com um grupo, recebe uma proposta, conversa com... E sempre baseado em uma proposta que não é nada programática, é mais pragmática. E esse pragmatismo está matando o nosso partido. Nós temos que tomar uma decisão. Nós tivemos o apoio do prefeito Ivan, em São José dos Pinhais, na última eleição. Ele esteve com o nosso grupo, ele esteve com a ministra Gleisi, ele esteve com o Requião, ele esteve com o PMDB, esteve com o Osmar Dias, e nós temos que agora retribuir o apoio recebido na campanha eleitoral. Nós temos que ter uma linha, e nesse processo, isso, claro, deve ser construído, e eu dei todas as chances, demonstrei isso ao partido, falei que daria toda a autonomia, que o partido, a executiva estadual, não iria intervir no partido em nenhum momento, que eles teriam independência para decidir, mas agir com coerência. E a coerência agora é apoiar o Ivan, até porque nós não temos um outro nome. Se tivéssemos candidatura própria, nós provavelmente lançaríamos um nome, uma cidade importante como São José dos Pinhais. Mas o partido não trabalhou para isso. E eu tenho dito que o PMDB tem que ter projeto para o futuro. O projeto para o futuro é pensar em candidatura própria daqui a 4 anos, daqui a 8 anos. E para isso ele precisa ocupar espaços políticos nessas alianças. Na vice, ocupar espaços lançando candidatos a vereador. Nós vamos dissolver partidos que não tem nenhum vereador, isso é uma resolução que está sendo discutida na executiva do partido. Bem rapidamente, Pinhais. Pinhais nós vamos apoiar o PT do Luizão. Piraquara nós temos candidato próprio vice-prefeito. Lapa, candidato próprio, Paulo Furiati. Dificuldade na relação, Rio Grande. Dificuldade na relação com o PT. Nós vamos apoiar o PT do Toninho. Mandirituba, nós provavelmente teremos candidato próprio. Faltou alguma coisa? Em Tijucas do Sul, nós apoiamos o PP, já foi uma aliança feita no passado, a continuidade disso será o PMDB, provavelmente na vice, talvez não exista a construção de um projeto para Tijuca. Agudos do Sul, nós temos a possibilidade também de fazer uma boa aliança. Também em Piém, nós vamos estar também com o partido do prefeito, do atual prefeito, que vai à reeleição. Aqui na região metropolitana, em Campo Magro, nós temos candidato próprio, o Bozinha é candidato. Na Balsa Nova, nós temos candidato próprio. Almirante Tamandaré, candidato próprio. Itaperuçu, em todos os municípios do Vale da Ribeira, teremos candidato próprio do PMDB. O partido está organizado... Paranaguá está uma boa conversa, né? Paranaguá, é necessário que façamos uma conversa... O PMDB fez uma intervenção em Paranaguá. Com o PT. O Roque não estava alinhado com a executiva do partido, com o senador Requião. O desgaste que aconteceu no passado não foi superado. E o projeto do Roque é ele. Tanto é que ele dissolveu o partido. Nós o ajudamos a fazer isso na eleição municipal. E hoje nós não temos nenhuma liderança afiliada no partido. O partido não estava preparado, a chapa de vereadores não estava preparada. E o Roque não representa mais o PMDB. É muita contradição apoiar um candidato que não tem nenhum compromisso com o partido a nível estadual e nacional. Por isso a intervenção. E agora a posição do partido de Paranaguá vai ser de conversar com o que tem lá, porque candidato próprio dificilmente terá. O partido está sendo reestruturado. Infelizmente nós não temos candidato próprio, não temos um quadro do partido. Nós vamos discutir isso ainda, mas hoje nós não temos um quadro do partido que possa se candidatar, ser pré-candidato do partido. Até porque seria necessário lançar um candidato nos municípios que têm tempo de televisão. Sim. Nós temos um bom tempo de televisão. Paranaguá tem tempo de televisão. Seria muito importante ter um candidato a prefeito em Paranaguá do PMDB, mas do PMDB de verdade. Não dá para ser de um PMDB que um dia depois da eleição se entregue para o governo estadual, ou para outros partidos, que sejam massa de manobra de outros partidos políticos. PMDB tem que ser PMDB. E ser PMDB é discutir junto com o PMDB, dar espaço para que os militantes possam discutir
discutir em conjunto com outros diretórios para definir o que nós vamos fazer em 2014. As hipóteses, então, em Paranaguá pode ser tanto o PSDB como o PT, que vai ter candidato próprio. Recebemos convites dos dois partidos. Agora, isso tem que ser discutido internamente. Todas as composições que serão feitas em grandes cidades serão aprovadas, terão o aval da Executiva Estadual. Isso nós fizemos através de resolução. E tem que ser uma discussão sobre uma aliança estadual, aquilo que eu disse. Nós queremos reciprocidade. Não adianta a gente se matar na Lapa com o PT, que tem candidato próprio, e daí, em outros municípios, a gente tem um desgaste, inclusive interno dentro do partido, para fazer o PMDB apoiar o PT para que se cumpra uma aliança nacional. João, vamos dar conta aqui das participações pelo Twitter que vieram durante a semana. Prazer. Cícero Catani vem aqui com uma pergunta. Da nova geração do clã Requião e genro do empreiteiro Joel Malucelli, como o João Arruda administra os conflitos grupais? O grupais é dentro do grupo Malucelli e Requião. Eu quero dizer, Cícero, que eu sou do clã Arruda. Eu sou do arrudismo aqui. Mas nós não temos problema. Já tivemos no passado, enquanto o Requião era governador, alguns conflitos, mas tudo isso foi superado. Hoje nós temos uma excelente relação. Eu ainda quero trazer o Joel Malucelli para o PMDB, para ser nosso candidato ao Senado em 2014. É uma possibilidade. Ele está no PSD. Ele está no PSD. Mas isso vai mudar, nós vamos mudar isso, vamos trazer ele para o PMDB para ele ser nosso candidato ao Senado em 2014, se ele quiser, é claro. O Joel está se preparando para sair das empresas, esteve aqui falando sobre isso, inclusive. Isso mesmo, já preparou a sucessão. Quem sabe ele possa, eu estou incentivando para ele trabalhar, entrar na política, na vida pública, quem sabe, já tem serviço prestado no estado do Paraná, fez muito pelo estado, e para mim seria uma chapa dos sonhos eu disputar a reeleição com o Requião candidato ao governo e o Joel candidato ao Senado, juntos na mesma aliança, seria uma coisa boa, tanto para mim quanto para todos os deputados, para a chapa, deputados estaduais e federais. Você acha que o Requião vem mesmo em 2014 para o governador? Tenho certeza que sim, não tenho dúvida sobre isso. À medida que o tempo vai passando, o governo vai mostrando a falta de capacidade de realizar, a falta de capacidade de articular obras, investimentos importantes, a trabalhar a gestão pública, a máquina pública, fazer o que nós fizemos, à medida que ele mostra que não tem capacidade para governar. O Beto hoje dá toda a autonomia aos seus secretários, os seus secretários não sabem o que fazem, é exemplo do que aconteceu outro dia com as declarações do secretário de Segurança, que no domingo ele precisava de 500 milhões, de R$1,5 bilhão para poder fazer a segurança pública funcionar. Na quarta-feira ele já não precisava de mais nada, o orçamento estava bom, aquilo que o governador tinha feito por ele na secretaria em relação ao orçamento já era o suficiente para ele poder fazer muito pelo Paraná. Primeiro que nós não queremos esse tipo de debate em um veículo de comunicação, nós queremos resultados, nós vamos cobrar esse resultado, esse é o papel da oposição. E nós queremos também fazer uma comparação em 2014 daquilo que foi feito no governo Requião e daquilo que foi feito no governo Beto Richa. Nós tivemos um problema muito sério com o Requião na campanha. O Requião não teve apoio dos partidos que fizeram parte da aliança do Osmar Dias, candidato ao governo. O PDT tinha sido nosso adversário. Foi muito difícil trazer aliados do PDT para a campanha do Requião. Muitos vieram, eu sei que vieram, mas muitos não quiseram fazer campanha para o Requião, candidato ao Senado. O PT, nós tínhamos muitas dificuldades pelos conflitos entre o Requião com o ministro Paulo Bernardo. Todas essas dificuldades fizeram com que o PT se afastasse do PMDB. Chegaram até a sair do governo, abrir mão dos seus cargos no governo. Foi uma relação difícil. E o PMDB era o PMDB do Pessutti, que estava também insatisfeito com o Requião, porque o Pessutti anunciou no Paraná inteiro que ele teria saído candidato, que foi o Requião que fez a composição com o Osmar, e isso também é verdade. Então ele não teve apoio do PMDB, dos diretórios do PMDB, ele teve apoio dos seus companheiros, aqueles que caminharam com ele durante todas as campanhas eleitorais, desde quando ele foi candidato pela primeira vez, o grupo do PMDB requianista, vamos dizer. E só isso, uma campanha sem recursos financeiros e um desgaste muito grande pela relação dura, difícil com a imprensa. Isso acabou arranhando a imagem do Requião nas grandes cidades. E isso tem que ser agora trabalhado para que em 2014 a gente não tenha esse problema. Por que eu afirmo que ele será o candidato? Porque ele tem disposição, tem garra, tem energia, está com vontade, está trabalhando muito
e o PMDB não tem candidato. É bom para os deputados, mesmo aqueles que hoje fazem parte da base do governador por interesses pessoais e individuais. Eles querem um candidato como o Requião porque senão esse número pode diminuir e muito da bancada. Nós vamos reduzir a bancada pela metade, caso o PMDB faça uma aliança com o PSDB, por exemplo. É muito ruim para o partido. Então é bom para todo mundo e é bom para o Estado do Paraná fazer novamente um debate à altura do que o Estado merece, porque o Estado não tem sido governado à altura do que merece. Bom, o Aricara pergunta aqui, pede para perguntar a você, o que é pedágio urbano e se você é a favor. Você tem alguma relação com esse negócio de pedágio? Eu sou contra, não tenho nenhuma relação com o pedágio urbano. Talvez o Aricara é ligado a grupos que fizeram muita oposição ao PMDB no passado, a grupos do PSDB. Talvez ele esteja querendo ensinar alguma coisa, porque meu sogro tem participação no pedágio, em algumas empresas de pedágio. É verdade que tem, mas eu não tenho... eu sou contra o pedágio. Não tem nada a ver com isso. Sou contra o pedágio, Tá. Bato no pedágio. Aliás, o PSDB, que anunciou uma obra importante agora em Campo Largo e outras obras no interior, na parceria e no diálogo com as empresas de pedágio, até agora não fez nada. E retiraram as placas aqui de Campo Largo, onde tinham anunciado, assinado a ordem de serviço de um contorno que não aconteceu. Então o pedágio ele tem que ser investigado, sim. O TCU, a ministra Gleisi, enquanto senadora, fez o pedido para que o TCU fizesse esclarecimentos em relação ao pedágio. Estão descobrindo fraudes. Eu sou presidente da comissão do projeto anticorruptor e combinei com o relator Zalatini, que fez a apresentação do relatório ontem, mas que a gente vai continuar essa discussão na CPI do delegado Protógenes, na CPI da privataria tucana. O autor do livro da privataria e o delegado Protógenes estarão aqui no Paraná comigo. Nós vamos fazer uma audiência pública para discutir algo que aconteceu também na era tucana, que foram as concessões de pedágio em todo o Brasil. Bom, Fábio Aguaio, ele entra aqui na questão das verbas do Ministério do Turismo para entidades da área e diz aqui que há um monopólio, um oligopólio de algumas entidades de turismo sobre os recursos do Ministério do Turismo, que impossibilita que outras entidades trabalhem sério para ajudar o turismo. Qual será a função do deputado para trazer recursos para o Paraná na área do turismo? Como é que você tem atuação nessa área? Não? A pergunta do Fábio, até porque nós estamos organizando o primeiro seminário do Fungetur, que é o fundo ligado ao Ministério do Turismo, uma linha de crédito para empresas do setor turístico de todo o Brasil. E nós vamos fazer um seminário para fazer a apresentação do Fungetur, talvez com a presença do ministro, se não com a presença do ministro, do secretário nacional de programas do Ministério do Turismo, Fábio Mota, que vai tratar desse assunto, envolver bares, restaurantes, hotéis. O Fábio Aguaio é da Abrabar também, Associação de Bares e Restaurantes, estará presente conosco na coordenação desse evento. Mas nós precisamos discutir o turismo no Paraná e nós precisamos, sobretudo, discutir Foz do Iguaçu. O Paraná entre as 10 sedes da Copa do Mundo e o ministro demonstrou muito boa vontade em ajudar Foz do Iguaçu e acho que merece uma atenção especial. Se nós ajudarmos o litoral, se nós fizermos investimentos em infraestrutura do litoral para tentar fomentar o turismo litoral, nós sempre competimos com o Rio de Janeiro, com Santa Catarina, com o Nordeste. Agora, Foz do Iguaçu é só aqui no Paraná. Então merece um investimento, merece uma atenção especial. Eu não tenho base eleitoral em Foz do Iguaçu, mas ajudar o turismo de Foz do Iguaçu, fomentar o turismo em Foz do Iguaçu, fazer investimentos em infraestrutura para poder fazer um movimento a favor das cataratas de Foz do Iguaçu, é defender não só os paranaenses e o meu estado, mas também os brasileiros e brasileiras. André Pires pergunta, quero saber quem vai ser o vice de Greca. Olha, temos alguns nomes. Nós estamos tentando fazer uma aliança com alguns partidos. Conversamos com o PV, conversamos com o PCdoB, eu conversei a semana passada, eles têm uma conversa adiantada com o Ratinho Júnior e nós respeitamos a candidatura do Ratinho Júnior porque foi um aliado na nossa campanha passada. E estamos conversando com outros partidos também. Mas a Noêmia Rocha, a vereadora Noêmia Rocha, é um excelente nome, já conversei com ela sobre o assunto. É claro que a decisão parte dela e pode ser também uma vice à altura do nosso candidato Rafael Greca. A mulher, o momento que as mulheres vivem no país, está atuando muito
na Câmara Municipal, fazendo oposição à Prefeitura de Curitiba, se envolveu no caso do Derosso, foi uma das primeiras a denunciar e a contestar o que estava acontecendo na Câmara Municipal e pode ter um papel relevante na campanha eleitoral, ou seja, um nome dentro do PMDB, na candidatura, na chapa puro sangue do PMDB. Bom, João, nós passamos aqui na região metropolitana, demos uma geral, eu queria agora ir lá para o interior do Paraná, começando, vamos e voltamos, Paranavaí. Paranavaí, candidato próprio do PMDB, vai à reeleição, Rogério Lorenzetti. Maringá. Maringá, nós estamos trabalhando a candidatura própria do presidente da Câmara, o Mário Osokawa. Existe a possibilidade de aliança também com o PT, o Partido dos Trabalhadores, e também com o PSC do Edmar Arruda. Eu vou conversar segunda-feira com o NUVR, mas nós definimos na executiva que nós vamos receber os pré-candidatos, os diretórios municipais dessas cidades importantes, grandes no interior, para discutir as candidaturas do PMDB em conjunto com a executiva. Campo Mourão. Campo Mourão será um município que nós vamos discutir na segunda-feira. Problemas sérios lá, porque o prefeito é do PMDB, o prefeito já foi do grupo do Jaime Lerner, depois do Requião e agora é do Beto Richa. Outro dia me mandaram uma fita dele fazendo serenata para o governador Beto Richa e, pelo visto, apoia um candidato do PSDB. Mas nós temos o presidente da Câmara, que é do PMDB e pode ser um pré-candidato a prefeito. Umarama. Umarama, nós provavelmente apoiaremos o candidato do PT, indicaremos o vice. Cascavel. Cascavel, candidato próprio, Walter Parzianello, irmão do deputado Frangão, do deputado Hermes Parzianello, candidato próprio do PMDB. Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, estamos discutindo uma aliança. Nós não temos um nome para lançar, um nome que pudesse fortalecer o partido e representar uma candidatura própria do PMDB. Nós estamos discutindo com o PT do SAMEC e fomos procurados também pelo Reni Pereira, que se colocou como pré-candidato, que quer o apoio do partido. Hoje todos querem o apoio do PMDB, principalmente nas grandes cidades, onde o PMDB tem um bom tempo de televisão. Mas nós temos 3 vereadores do PMDB em Foz do Iguaçu e isso nós temos que considerar. Francisco Beltrão. Candidato próprio do PMDB, com grandes chances de eleição, o Neto, e uma composição com o PT. Pato Branco. Pato Branco é uma situação complicada. Hoje a conjuntura é complexa. O PDT terá um candidato próprio, o deputado estadual Agostinho Zucchi, que será apoiado pelo governador Beto Richa. E o deputado estadual do PSDB, que era do PSDB, que apoiou o governador Beto Richa, provavelmente será candidato contra esse candidato, o candidato do PDT, o deputado Agostinho Zucchi. Nós, hoje, o PMDB local conversa com o PSD desse candidato, o Guto, que é candidato a prefeito, que fez uma votação expressiva. Ligado ao Alcine Guerra. Ligado ao Alcine Guerra. Então o grupo do Beto se dividiu, isso está acontecendo em todo o estado. Os grupos estão se dividindo entre os grupos do PMDB e PT e os grupos do PSDB. Agora, o PMDB e o PT são 2 partidos que estão muito mais organizados no estado do Paraná. O PSC do Ratinho também está muito organizado. E é isso que nós temos que discutir. Ontem eu conversei com a ministra Gleisi. Nós temos que fazer uma reunião da bancada e dos partidos políticos que são base lá e base aqui. Ser base aqui de lá significa fazer oposição. E esses partidos precisam construir um projeto em conjunto, já pensando em 2014. Guarapuava. Guarapuava é o deputado Artagão, que é o presidente do partido, que lidera o processo todo lá, não sei se é presidente do partido, talvez o irmão do deputado saia candidato, mas é filiado a um outro partido. Existe uma grande discussão em Guarapuava sobre o que nós vamos fazer, mas uma cidade extremamente importante, onde nós precisamos trabalhar um projeto partidário mais eficiente e mais consistente. E Ponta Grossa? Ponta Grossa, nós temos um pré-candidato próprio do PMDB, mas nós estamos discutindo uma aliança, tanto com o deputado Péricles, que é do PT, hoje o Juscelito Canto está afiliado ao PMDB em Ponta Grossa, também temos tempo de televisão, e essa semana eu conversei com o senador Osmar Dias, que tenta uma aproximação do PMDB com o PDT. Eles têm candidato próprio, candidato que tem chance de eleição, Paulic, é um empresário, e nós poderemos até fazer uma composição pensando em outros municípios. Eu telefonei para o senador, nosso ex-senador Osmar Dias, vice-presidente do Banco do Brasil, para falar do PDT em alguns municípios, que o PMDB apoiou o Osmar e que o PDT está hoje com outros grupos, mais vinculados inclusive ao PSDB do governador Beto Richa. E nós chegamos ao entendimento que precisamos conversar o Paraná.
Em Araucária nós precisamos do apoio do PDT, e o PDT poderá ser apoiado, quem sabe, pelo PMDB em outros municípios, como Ponta Grossa. Nós precisamos, no passado nós fizemos um protocolo de intenções e funcionou muito bem, até porque a gente não precisou nem fazer reuniões de trabalho, isso acabou fomentando a aproximação dos partidos no interior. Agora, o que eu não quero fazer é deixar o nosso partido fragilizado com uma composição forçada pela executiva. As coisas têm que acontecer naturalmente. Nós podemos orientar os diretórios municipais, nós podemos fomentar uma discussão, um debate, mas nós não podemos forçar alianças que deixem o partido sem projeto. Fragiliza o partido, o vínculo da candidatura fica só em relação à executiva estadual e os nossos militantes acabam ficando sem projeto. Mas há posições duras, né? Como aconteceu, por exemplo, em Paranaguá. Sim, e vamos ter posições mais duras ainda em muitos municípios do Paraná. Região metropolitana de Londrina ali, Cambé, Arapongas, Apucarana, como é que está a situação do PMDB? Olha, o PMDB ali tem uma história bonita naquela região. Em Apucarana, provavelmente o candidato a prefeito será o candidato à reeleição, o prefeito, que é o João Carlos, que é do PMDB. Em Cambé, eu gostaria muito, muito mesmo, isso eu conversei com o senador Requião e com todos os membros da executiva estadual do PMDB, que o Gilberto Martim fosse candidato a prefeito. Ele também acabou de sair de uma eleição, fez uma votação expressiva em todo o estado do Paraná, em Cambé também, e seria um excelente prefeito nesse momento. Foi secretário da Saúde, tem muita experiência, seria muito importante para o partido. Mas nós estamos discutindo e também respeitando as posições do nosso amigo Gilberto Martim. Em Londrina, o Sheida é candidato a prefeito pelo PMDB. Nós estamos discutindo, inclusive, alianças com outros partidos, com o PSC e com o PCdoB. Já conversei com os dois partidos. Agora, nós tivemos um problema lá, porque o partido ele não foi dissolvido. Não fizeram convenções, a convenção municipal, perderam o prazo da convenção e nós indicamos uma nova comissão provisória. A nova comissão provisória foi indicada pelo deputado Sheida, que é o deputado mais votado no município, e que será o nosso candidato a prefeito. Mas entraram na justiça e ganharam na justiça. Então, o deputado Sheida hoje recorre dessa decisão, mas eu tenho dúvida que em breve isso será sanado. E na terra do Valdir Pugliese, como é que ficam as coisas? Valdir Pugliese é candidato a prefeito. Contra quem? Pelo PMDB. Muito provavelmente contra o vereador Sérgio Onofre, que foi um dos vereadores mais votados em Arapongas na última eleição, era do grupo do Valdir. Mas o Valdir é tão forte em Arapongas que o grupo dele acabou se dividindo. Isso acontece muitas vezes. Aconteceu com o PMDB também, em muitos lugares, enquanto o governo do estado. Isso acaba se dividindo, porque um grupo quer fazer oposição, outro grupo quer ficar na base. E até para crescer, o grupo político para crescer precisa se posicionar. E provavelmente o Valdir enfrentará o candidato do PSD que já foi durante muitos anos do seu grupo, mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Tem outra cidade importante ali também, que é Cornélio Procópio, que é onde tem os embates políticos são bem acirrados. Duros, né? Uma briga muito dura. Lá nós temos o Zé Antônio, que é o ex-prefeito, que é pré-candidato do PMDB, é muito forte. Ao mesmo tempo, nós temos uma situação confusa que o candidato do PRB é filho do Hermes da Fonseca, sobrinho do Zé Antônio, e também é pré-candidato a prefeito. E nós estamos conversando com outros partidos da oposição para se unir em torno de uma candidatura e ter uma candidatura viável, com chance de eleição. Nós achamos que se esses partidos que fizeram oposição durante os últimos anos se dividirem, nós não ganhamos a eleição. Agora, existe muita contradição, porque o candidato do prefeito é do PT. O prefeito, hoje o irmão do prefeito, trabalha no governo, é ligado ao governador do PSDB, e o PSDB, no caso, apoiaria o PT, o Partido dos Trabalhadores, em 2014. Como é que fica essa história, essa discussão? Eu tenho informações até que o prefeito foi pressionado pela cúpula do PSDB a lançar um candidato do PSDB, mas esse candidato, pelo visto, não tem viabilidade. Então a discussão vai ficar em torno de quem será o candidato do prefeito e nós brigando para que a oposição se una em torno de um projeto de desenvolvimento para a cidade. O Zé Antônio Fonseca foi um excelente prefeito, já há 2 mandatos. Aliás, o Hermes da Fonseca também, lá atrás, foi um ótimo prefeito também, ganhou prêmios nacionais, desenvolvimento sustentável, um trabalho feito na coleta de lixo do município. E o grupo é muito forte, tem boas condições de fazer o próximo prefeito. Bom, tivemos aí um tour pelo Paraná de como está a situação do PMDB, de quem realmente conhece o PMDB de dentro.
João, muito obrigado por ter Obrigado a você, vindo Baixinha, aqui, pela oportunidade. por esse bate-papo. Vamos ver se a gente conversa novamente na sequência. E quero contar com você e com todos os telespectadores na comissão do Marco Civil Regulatório da Internet. Tá bom. Ontem eu fui indicado pelo partido, eu sei que existe muita discussão no Twitter, no Facebook, e agora queremos contar com essa participação também na construção desse marco. Um grande abraço, obrigado. Muito obrigado. E você que esteve comigo até agora, um grande abraço também, muito obrigado, uma grande semana e até o próximo domingo, a partir das 11 horas aqui na CNT.